Em um mundo cheio de maravilhas ocultas, algumas das descobertas mais incríveis acontecem por acaso. Em meio à beleza pacífica dessas paisagens, drones deslizam silenciosamente, revelando segredos que nunca deveriam ser encontrados. Junte-se a nós enquanto nos aventuramos no coração do desconhecido e exploramos essas descobertas, incluindo um caso em que um drone fez uma descoberta assustadora em um cânion que ninguém deveria ver. Número 1. Esta descoberta assustadora aconteceu em um cânion remoto, um lugar raramente tocado por mãos humanas, onde os únicos sons são os chamados ocasionais de um pássaro distante. Esta paisagem serena e quase mística tomou um rumo sombrio recentemente, quando um drone voando acima fez uma descoberta arrepiante no cânion que ninguém deveria ver. O drone, equipado com uma câmera de alta resolução, estava sendo usado para capturar imagens da deslumbrante beleza natural do cânion, mas o que encontrou foi algo muito mais perturbador. Espalhados pelo terreno rochoso havia numerosos esqueletos humanos. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando o operador do drone notou o que parecia ser ossos na tela. A princípio, ele pensou que poderiam ser restos de animais ou até fósseis, comuns em lugares tão isolados. No entanto, ao pilotar o drone mais perto, ficou evidente que aqueles não eram ossos de animais, mas de humanos. Os esqueletos estavam em várias posições, alguns parecendo estar ali há muito tempo, outros mais recentes. As origens desses restos e como apareceram ali permanecem um mistério até hoje. Você tem alguma teoria sobre sua origem? Deixe-nos saber nos comentários. Enquanto isso, vamos explorar mais algumas descobertas incríveis feitas por drones. Número 2. Aramumuru. Nas paisagens acidentadas do sul do Peru, perto das margens do famoso lago Titicaca, encontra-se uma estrutura misteriosa que capturou a imaginação de muitos. Conhecida como o Portal de Aramumuru, ou o Portão dos Deuses, esta porta é cortada em uma face de rocha maciça que se eleva a mais de 7 metros de altura. Por centenas de anos, as origens inexplicáveis desta estrutura a tornaram um ponto focal para cientistas, espiritualistas e aventureiros curiosos. Recentemente, ela se tornou famosa novamente, quando imagens revolucionárias de drones mostraram seu design peculiar. O Portal de Aramumuru não é apenas um corte simples na rocha. É uma porta retangular perfeita, esculpida em uma pedra rosada incomum, um material não encontrado nas proximidades. Desde a descoberta, as verdadeiras origens e propósitos de Aramumuru permanecem envoltos em mistério. Enquanto alguns atribuem o portal aos Incas, ou até a culturas pré-incas como os Tiwanaku, evidências concretas que apoiem essas alegações são escassas. Uma teoria prevalente sugere que o portal pode ter sido uma entrada para um templo subterrâneo ou complexo. Outros afirmam que servia como um local cerimonial para rituais xamânicos antigos, possivelmente agindo como um portal interdimensional para curandeiros espirituais. A importância de Aramumuru não é apenas arquitetônica, também possui um profundo valor cultural e espiritual. O local é frequentemente ligado a lendas e mitos incas. De acordo com algumas histórias, o imperador Inca Pachacuti teria passado por este portal em seu caminho para a iluminação. Outras lendas falam de espíritos ou entidades poderosas que guardam este local sagrado. Cientistas também têm demonstrado grande interesse em Aramumuru, tentando explicar suas origens e funções através de diversas perspectivas. Alguns sugerem que o portal pode ser uma formação natural, talvez resultado de atividades geológicas como deslocamentos tectônicos. Número 3. O drone encontra alpinista. Um alpinista escocês que era dado como morto após desaparecer no Himalaia foi encontrado vivo graças à intervenção de um drone. Rick Allen, um alpinista experiente de 65 anos de Aberdeen, havia embarcado em uma ascensão solo do Broad Peak, a 12ª montanha mais alta do mundo, localizada no terreno desafiador e remoto do Himalaia. Seu desaparecimento gerou considerável preocupação entre seus colegas e a comunidade de alpinismo. Rick estava em uma expedição com seu parceiro de escalada, Sandy Allen, que desistiu antes de alcançar o cume. A dupla tinha como objetivo conquistar o Broad Peak, que se eleva a mais de 8.000 metros de altura. Mas como o destino quis, a descida solo de Rick após alcançar o cume não correu como planejado. Ele caiu e por 36 horas não havia sinal dele, levando muitos a temerem o pior. A situação era assustadora, para dizer o mínimo. A situação tomou um rumo esperançoso quando um cozinheiro do acampamento base avistou o que parecia ser a mochila de Rick, bem no alto da montanha. Um drone equipado com uma câmera foi enviado sobre o terreno difícil para confirmar a visão e localizar Rick. Uma vez de volta ao acampamento base, Rick foi rapidamente levado de helicóptero para tratamento médico. Seu quadro de congelamento exigia atenção urgente, especialmente considerando seus encontros anteriores com condições severas em outras expedições.
Número 4. O Colosso dos Apeninos. O Colosso dos Apeninos ergue-se como uma majestosa e, de certa forma, assustadora obra-prima nos terrenos da Vila Demidoff, perto de Florença, Itália, e recentemente ganhou atenção depois que imagens de drone se tornaram virais, mostrando sua beleza e grandeza. Esta escultura de 11 metros de altura não é apenas um testemunho do gênio artístico de seu criador, Gian Bologna, mas também uma fascinante mistura de arte, natureza e arquitetura. Gian Bologna, um escultor flamengo, criou esta figura colossal no final do século XVI. A escultura foi projetada para personificar a Cordilheira dos Apeninos, capturando a essência da paisagem acidentada em uma forma que parece estar entre o humano e a natureza. A pele da figura parece fundir-se perfeitamente com o terreno rochoso, enquanto uma barba desgrenhada feita de estalactites adiciona uma qualidade selvagem e indomável à sua aparência. O Colosso dos Apeninos é mais do que apenas uma escultura. É uma estrutura intrincada que abriga uma rede de grutas dentro de sua estrutura maciça. No interior, os visitantes podem encontrar afrescos que retratam homens musculosos e vários tesouros, como conchas, corais, pérolas e cristais, que adornam as paredes, criando uma atmosfera encantadora e um tanto mística. O colosso em si segura a cabeça de uma besta monstruosa, da qual flui água para um lago de peixes abaixo, aumentando a qualidade realista da escultura. Número 5. Cachoeira na China abastecida por tubos. Um caminhante se deparou com uma descoberta assustadora que ninguém deveria ver enquanto explorava a famosa Cachoeira Yunai, usando um drone. Conhecida como a cachoeira mais alta e ininterrupta do país, o caminhante descobriu algo perturbador. O fluxo da cachoeira estava sendo suplementado por um tubo instalado no alto da face rochosa. Esta revelação, capturada em vídeo e postada online, rapidamente se tornou viral e gerou discussões generalizadas. As imagens mostraram água jorrando de um tubo, revelando que a beleza natural da cachoeira era, na verdade, artificialmente aumentada. Esta revelação levantou questões sobre a autenticidade e transparência na indústria do turismo. Os operadores do parque turístico de Yunai logo emitiram uma declaração explicando sua ação. Eles admitiram o pequeno aumento durante a estação seca, argumentando que foi feito para garantir que os visitantes não ficassem desapontados. Eles alegaram que a água adicional vinha de uma nascente e não prejudicava a paisagem natural. Apesar da tentativa do parque de mitigar a reação, o incidente levou os funcionários do governo local a intervir. Eles conduziram uma investigação e aconselharam o parque a informar os turistas sobre tais melhorias no futuro. Você consegue imaginar se banhar em uma cachoeira que parece natural, sem perceber que a água vem de tubos enferrujados? Número 6. Grutas de Maijishan. Um drone estava voando alto sobre as antigas grutas de Maijishan, no noroeste da China, capturando uma vista aérea deste impressionante sítio histórico. As grutas, situadas no terreno acidentado de Tianshui, são uma mescla fascinante de beleza natural e arte humana, um local que tanto fascina quanto humilha o espectador. À medida que o drone se aproxima de Maijishan, ou Montanha Pilha de Trigo, ele revela a magnitude da face do penhasco gigante, adornada com mais de 7.200 esculturas budistas e cerca de 300 metros quadrados de murais intrincados. O drone se aproxima, sua câmera focalizando a superfície do penhasco, que é esculpida com câmaras cerimoniais. Estas câmaras foram construídas durante a era posterior de Qin. A falésia de arenito vermelho foi transformada em um santuário de espiritualidade e arte, cada escultura refletindo a devoção e habilidade dos artesãos que as criaram. As imagens do drone mostram a evolução da escultura chinesa, capturando a evolução dos estilos artísticos influenciados pelos designs indianos, da Ásia Central e nativos chineses. A perspectiva do drone oferece uma visão única da vasta floresta de Xiaolongan na base de Maijishan, onde a folhagem densa fornece um cenário verde exuberante para os tons avermelhados do penhasco, criando um contraste marcante que destaca a beleza natural da área. Número 7. Um mosteiro no céu. Um drone estava voando pelo ar da região de Meret, na Geórgia Ocidental, apenas para redescobrir uma antiga maravilha. Este é o Pilar Katski, uma maravilha natural que se eleva a 40 metros acima do vale do rio Katskura, perto da pequena vila de Katski. Enquanto o drone paira perto do pilar, ele captura a visão impressionante de um antigo mosteiro precariamente empoleirado no topo, se misturando perfeitamente com a paisagem acidentada. O Pilar Katski é reverenciado há muito tempo pelos locais como o Pilar da Vida e um símbolo da verdadeira cruz. A câmera do drone aproxima-se para revelar as ruínas de uma ermida medieval no topo do pilar. Estas investigações determinaram que as estruturas datam dos séculos 9 ou 10. A presença de uma inscrição georgiana datada do século XIII
indica que esta ermida ainda estava ativa naquela época. O complexo inclui uma pequena igreja dedicada a Máximo, o confessor, uma cripta, 3 celas de eremitas, uma adega e uma parede de cortina protetora. A igreja em si é um salão modesto e é uma restauração moderna de uma estrutura medieval em ruínas. Sob a igreja, há uma cripta alongada que serve como uma câmara mortuária. Número 8. Círculos de fadas no deserto de Kalahari. No coração do deserto de Kalahari, um drone descobriu uma cena assustadora que parece quase de outro mundo. Estas formações misteriosas, desprovidas de grama no interior, mas cercadas por um anel verdejante, intrigam cientistas e visitantes há décadas. À medida que o drone sobe, ele revela a escala desses círculos, que se estendem por 1.700 quilômetros de pastagens áridas no sul da África. O nome Círculos de Fadas evoca imagens de criaturas míticas, mas a realidade por trás dessas formações não é menos fascinante. Ecologistas têm debatido suas origens por mais de 50 anos, com 2 teorias principais emergindo. Uma culpa os cupins pelos trechos áridos, enquanto a outra atribui os círculos às adaptações evolutivas das gramíneas. As imagens do drone fornecem um ponto de vista perfeito para explorar esse enigma natural. Um ecologista da Universidade de Göttingen tem estado na vanguarda da pesquisa sobre os círculos de fadas desde o ano 2000. Seus estudos, incluindo investigações recentes com drones, lançaram nova luz sobre esses padrões intrigantes. Os interiores áridos dos círculos contrastam fortemente com as gramíneas robustas no perímetro, que evoluíram para maximizar sua captação de água neste ambiente hostil. As gramíneas nos anéis externos desenvolveram um mecanismo sofisticado para sobreviver, um sistema de vácuo ao redor de suas raízes para absorver a maior quantidade de água possível. Número 9. Captura de piton com câmera térmica de drone. Uma aliança inovadora inaugurou uma nova era na gestão da vida selvagem nas profundezas dos Everglades da Flórida. Equipados com tecnologia de imagem térmica de ponta, seus drones estão revolucionando a caça às pitons birmanesas, uma espécie invasora que está devastando o delicado ecossistema. Durante anos, métodos tradicionais lutaram para conter a população de pitons, que cresceu para mais de 100 mil, dizimando a vida selvagem nativa em 90%. Uma startup de Miami especializada em tecnologia de drones de ponta fez uma parceria com Bill Booth, um caçador de cobras veterano famoso por sua experiência em navegar pelo terreno dos Everglades. Usando câmeras térmicas avançadas montadas em drones, a equipe agora pode detectar e rastrear pitons de forma eficaz, mesmo sob a cobertura da escuridão, quando esses predadores estão mais ativos. Essa capacidade marca um salto significativo em relação aos métodos antigos, que dependiam de lanternas e visão humana. A imagem térmica não apenas captura as enormes pitons birmanesas, mas também revela cobras nativas menores, com até 46 centímetros de comprimento. Esse avanço sugere que aglomerados de filhotes de pitons, cruciais para seu ciclo reprodutivo, agora podem ser identificados e removidos, interrompendo sua capacidade de se multiplicar descontroladamente. Número 10. Câmaras ocultas de Mount Rushmore. Nas colinas negras de Dakota do Sul, os rostos de 4 presidentes se erguem imponentes sobre a paisagem, e uma história esquecida está oculta no coração do Monte Rushmore. Este site monumental foi concebido pelo escultor Gutzon Borglum como um tributo à história americana e guarda segredos além de sua famosa fachada. Em meio às visagens esculpidas em granito de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, Borglum imaginou mais do que apenas uma escultura impressionante. Ele concebeu um grande salão dos registros, uma câmara de 24 por 30 metros, esculpida na rocha atrás da cabeça de Lincoln. Esta câmara foi planejada para ser um repositório da história americana, abrigando cópias de documentos fundamentais para a fundação da nação, como a Constituição, a Declaração de Independência e outros registros significativos. No entanto, o caminho para realizar sua visão foi cheio de desafios. Apesar do apoio inicial para o conceito do Salão dos Registros, restrições orçamentárias levaram o Congresso a redirecionar o foco de Borglum apenas para completar os rostos presidenciais icônicos. O projeto do Salão dos Registros foi deixado de lado, restando apenas um túnel de 21 metros perfurado na rocha atrás da cabeça de Lincoln, que foi esquecido com o tempo. Como não havia acesso público permitido, um drone reacendeu o debate sobre este túnel oculto. Para os visitantes do Monte Rushmore, a câmara escondida permanece um enigma.